Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas maravilhosas. Vim aqui assim, ó, sem avisar mesmo, tá? Porque eu vou gravar aqui as minhas dicas, que é as minhas, não é nem dicas, né? A minha experiência com o bazar, tá? Então, eu vou gravar aqui para depois eu salvar e colocar lá no IGTV. Então, quem quiser ficar aqui ao vivo, fica. Quem não quiser, depois eu vou deixar gravado lá no IGTV. Essa pessoa falando aqui é o Serginho, que tá dando live lá na sala dando aula de educação física, né? De atividade física. E a gente aqui faz uma live num canto, outra live no outro canto, e a gente tá aqui tentando trabalhar mesmo dentro de casa, né? E meus amores, o que eu quero falar pra vocês aí é sobre as minhas percepções a respeito do bazar. Eu fiz o meu bazar nesse final de semana, né? E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que engana-se quem acha, né, que o bazar é dinheiro fácil, né? As pessoas pensam, né, meninas, que porque dá um grande volume de vendas num dia só, é dinheiro fácil, é dinheiro rápido, e não existe almoço grátis, né? Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa refletir a respeito disso, quando a gente acaba vindo com uma ideia de que vai ser uma coisa, não, né, é rapidão, vou vender aqui uma quantidade de produtos, vou jogar um link no grupo do WhatsApp da vida, vou mandar um link nos grupos de Facebook, e não é assim, né? Então eu vou contar pra vocês a minha experiência do meu bazar, mas eu, sinceramente, achei que valeu muito a pena. Quem não sabe, eu tô morando em Ribeirão vai fazer um ano agora, né? Então, a minha carteira de clientes aqui não é muito grande, né? Então, o que eu fiz? Eu fui e mandei mensagem para cada uma das pessoas, tanto que já são minhas clientes fiéis, que compraram comigo, que não compraram, e contatos que já passou por mim ao longo desse tempo que eu fiz eventos. Então, eu já fiz evento lá na academia do Serginho, eu já fiz evento no CrossFit, né? Ao longo desse ano, eu já fiz vários eventos, né? Então, eu peguei todos esses contatos de eventos que eu fiz e clientes e tudo mais, e fui uma por uma mandando mensagem, né? O único grupo que eu mandei o convite, não mandei o link, foi no grupo do meu condomínio aqui do meu prédio, tá? Foi o único grupo que eu enviei. O restante eu fui realmente uma por uma, tá? E aí, gente, eu confesso pra vocês, eu queria compartilhar isso, assim, foi muito interessante, porque pensa uma pessoa que ficou nervosa, pensa uma pessoa que se tremeu nas bases inteiras por conta desse bazar. Parecia até que eu era nova consultora que tava indo fazer a minha primeira sessão de cuidados com a pele. Gente, que loucura! Porque tudo aquilo que a gente vai fazer pela uma primeira vez, dá esse medo, dá esse receio, né? Então, o que acontece? Qual que eram os meus medos? Eu vou compartilhar com vocês, né? Eu tinha medo de começar a publicar as coisas e a galera não ter paciência e começar a sair do grupo, né? Eu fiquei com receio do povo, assim, sabe, me ignorar, não dar, ou falar alguma coisa ruim, atrapalhar minha venda. Então eu fiquei com todos esses receios. Fiquei com receio de me queimar com as pessoas que eu já tava construindo um relacionamento, né? Então eu fiquei com todos esses medos, por isso que eu fiquei tão nervosa. E ao mesmo tempo eu fiquei com medo de não dar conta ali daquele tanto de mensagens e do que eu ia postar, de qual promoção que eu ia fazer. Então eu fiquei bastante assim, insegura, né, para fazer. Mas, e é com isso que eu quero inclusive trazer essa reflexão, que a gente precisa botar a cara a tapa, que a gente precisa de fato ir lá e tentar fazer, e não ficar pensando, pode até pensar, mas agir mesmo pensando que alguma coisa pode dar errado, né? Enfim, eu falei com tanta gente que vocês não têm noção. Por isso que eu falo que não é dinheiro de graça. Não, dá trabalho, mas vale a pena, tá? E eu acho, gente, né, que quem vai trabalhar com bazar precisa entender uma coisa muito importante. O bazar é estratégia de marketing pura. E que se você não souber trabalhar essa estratégia de marketing, você não vai ter sucesso no seu bazar, tá? Então, o que eu tô falando agora? De ir uma por uma, por quê? Isso é você aquecer a sua lista, né? É isso no marketing, principalmente no marketing digital.
é muito falado. Não adianta você ter um monte de seguidores, que esses seguidores não são seguidores que vão comprar o seu produto, que vão querer o seu produto, que vão consumir o seu conteúdo. Então é muito melhor você ter poucos seguidores engajados do que muitos seguidores avulsos, né? E isso é muito interessante, principalmente para quem vai fazer o bazar, porque não adianta você ter 100, 200 pessoas no seu grupo de bazar, que você saiu colocando o link em 5.342 grupos, sendo que essas pessoas não são aquecidas, elas não sabem ali direito o que vai acontecer, muitas entram por curiosidade, então não compensa, tá? E esse trabalho que você faz pré-bazar é justamente você aquecer a sua lista, aquecer o seu público, aquecer os seus seguidores que vão estar ali naquele grupo fechado exclusivo do bazar. E também isso é muito importante por conta da regra de ouro, né? Por conta de tudo aí, de toda essa questão que vocês já sabem que eu não preciso nem repetir, né? Então é muito importante, gente. Isso era uma primeira coisa que eu queria falar pra vocês. Não compensa sair publicando o link em um monte de lugares. Não vale a pena, tá? Então, eu fui uma por uma, pessoa por pessoa, tá? Falando. E aquelas que foram autorizando, eu fui adicionando no grupo. O grupo, ele estava fechado só pra mim, só pra eu falar, tá? Eu não deixei aberto pra elas falarem, tá? Então, eu fui adicionando lá as pessoas, tá? E, gente, foi assim... 10 pessoas, 11 pessoas, 13 pessoas. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer um bazar? Né? Eu já estava vendo com as pessoas que estavam fazendo que estava tendo mais ou menos 50% de conversão. Então, pessoas que estavam lá com 100 pessoas no grupo, 50 estavam comprando. Pessoas que tiveram 50 pessoas no grupo, 25 estavam comprando. Então, eu falei, cara, se eu tiver 13 pessoas no meu grupo, 5 pessoas vão comprar. O meu bazar não vai ser, né, esse sucesso. E uma coisa importante é a gente entender que o que é sucesso para você, né? A gente não ir com aquela expectativa, com toda aquela meta alta lá para você não se frustrar, né? Então, isso é muito importante. E aí, foi engraçado que eu fiquei falando com a Cíntia, porque a Cíntia foi a minha referência, porque ela já tinha feito o bazar antes. Então, ela já tinha ali essa experiência na minha frente. Então, eu compartilhava com ela. Cíntia, eu consegui mais uma pessoa, né? Então, foi bem legal. E aí, eu fui falando, né, com essas pessoas e fui adicionando, né? Aí, gente, o que é? Eu quero que vocês anotem 3 coisas aí relacionadas ao bazar que tem a ver com o marketing. Primeiro, eu já falei, anota aí, aquecer a lista. Isso vai fazer muita diferença para você ter sucesso no seu bazar, tá? Depois, no final, vocês vão entender. Segundo estratégia de marketing do bazar, tá? É efeito manada, tá? Efeito manada, vocês vão entender. E o terceiro é escassez, tá? Se o seu bazar não tiver lista quente, não tiver efeito manada e não tiver escassez, ele não funciona, tá? E eu sei porque eu participei do grupo de algumas pessoas que não deu certo porque elas não usaram esses gatilhos, tá ok? Então, isso é o que eu vi que é tudo no bazar, tá? Então, beleza. Aí eu criei o meu grupo mais ou menos na quarta-feira. Quinta-feira ele começou a crescer, mas eu tava assim, satisfeita ali com 30 pessoas no meu bazar. Foi o máximo que eu tinha conseguido estourando, eu já tava cansada de falar com as pessoas. Falei, vai ser com essa quantidade de pessoas que eu tenho bonitinhas da Mary Kay, bolsinhas e tudo mais, que essas, por exemplo, de Dia das Mães, que a gente ganha, eu tinha algumas de kit de Natal e eu fiz um videozinho e falei, olha, as amigas que me indicarem pessoas, elas vão participar do sorteio desses itens. E eu vi que fez muita diferença, elas amaram esses itens e elas quiseram indicar amigas para poder participar do sorteio, né? Só que assim, elas foram me passando os contatos, mas não foram muitos, né? Mas uma me passou 4 contatos, outra me passou 2, outra me passou 2, e foi mais ou menos isso que eu tinha conseguido de indicações. Eu tinha chegado a 33 pessoas já com essas indicações, tá? Aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, gente, eu vou começar a chamar umas amigas, porque vai que esse povo não interage comigo, eu vou chamar umas amigas minhas e vou falar pra elas me ajudarem. Falei, amiga, ó, se alguém você vê que não pegou ali, né,
você vê que as pessoas não estão falando, se você me ajuda, você fala que, nossa, eu amo esse produto, nossa, esse é maravilhoso e tudo mais, tá? Então, eu convidei essas amigas que eram de Brasília, gente, e convidei algumas clientes de Brasília também. Eu convidei só para dar uma enchidinha no grupo, para elas me ajudarem, aquelas clientes que eu tenho mais intimidade e tudo mais. Então, eu botei elas lá, mas sem expectativa, né? Eu queria só que elas me ajudassem ali a movimentar o grupo com essa galera aqui, que muitas pessoas eu tava tendo um primeiro contato, um primeiro relacionamento. Foi por isso, talvez, que eu tenha ficado tão insegura, tá? Mas, enfim, aí eu tinha chegado ao número de 43 pessoas. Com essas pessoas, amigas que eu sei que não iam comprar. Inclusive, eu botei o Serginho no meu grupo, porque ele ia me ajudar no dia. Então, o Serginho estava dentro dessas 43 e eu estava dentro dessas 43. Tá? Então, ou seja, 41 pessoas, sendo que ainda tinha umas 5 amigas ali, clientes de Brasília, que eu não tava botando muita fé. Muita fé no sentido de comprar. Beleza, gente, aí eu fui pro meu esquenta, tá? Mais ou menos 2 horas da tarde da sexta-feira, eu anunciei as regras do grupo. Por quê? Eu adicionei todo mundo para não ficar toda hora postando a regra do grupo e as pessoas começarem a sair do grupo, tá? Porque o efeito manada, ele pode ser positivo pro lado bom e pro lado ruim também. Se uma pessoa vê que várias estão saindo, o que começa a acontecer pelo efeito manada? Elas começam a sair também, tá? Só um parênteses, eu tô fazendo essa live porque eu vou gravar pra fazer um IGTV, tá bom? Por isso que eu não avisei que eu ia fazer, tá? Porque eu tive essa ideia na hora e eu fui lá. Deixa eu botar aqui na live e quem quiser assistir ao vivo assiste, né? Enfim. Então, eu pus as regras do grupo. Aquelas regras que a Cíntia já colocou lá no grupo, que é tudo aquilo que a Cíntia falou, eu fui fazer, tá? Aqueles textinhos lá. Então, botei as regrinhas e falei, hoje vai ser o nosso esquenta. A gente vai ter 2 esquentas. Por que eu fiz 2 esquenta? Porque eu não fiz na quinta. Tem gente que tá fazendo esquenta na quinta, esquenta na sexta e o sábado é o oficial. Como eu não fiz na quinta, porque eu achei que ainda tinha pouca gente, eu fiz 2 esquentas na sexta à noite, 6h30 da tarde, tá? Eu falei, vai ser 2 esquentas. Um esquenta vai ser de perguntas, onde eu vou botar 2 vídeos para vocês assistirem e daí eu vou fazer perguntas. As primeiras que responderem, a primeira que responder certo vai ganhar o presente. Aí eu peguei um produto que eu tinha aqui na minha pronta entrega, que eu ia dar. Peguei uma mini love bag. O que eu peguei? Peguei um hidratante de mão. Peguei 4 produtos que eu ia fazer 4 perguntas e a primeira que respondesse certo ia ganhar. Por quê? Mais uma estratégia de marketing aí, viu, minha gente? Primeiro você dá, depois você pede. Entenderam? E isso eu achei que deu muito certo, gente. Foi o que fez a diferença no meu bazar, foi o esquenta. Tanto para as pessoas quanto para mim. Eu me senti mais confiante depois do esquenta, porque eu tava muito insegura, muito, né? Então eu fiquei animada com o esquenta, né? E elas também. E aí eu fui, e isso lá, o grupo fechado ainda, tá? Eu não tinha aberto o grupo. E eu postei 2 vídeos, tá? Um meu, que eu postei até no IGTV lá pra vocês também, fazendo uma maquiagem bem rápida. Fazendo o contorno de lábios, passando o lábio de seda, o contorno de lábios, o batom, tá? Esses que eu postei esses dias. E peguei um vídeo de uma amiga minha, que é a Sara Vutic, falando da linha Satin Body, que é um vídeo mais explicativo, um pouquinho maiorzinho, mas acho que tinha uns 7 minutos. Eu compartilhei esses 2 vídeos à tarde, no começo da tarde. E eu falei assim, meninas, eu vou fazer 4 perguntas às 6h30, tá? E a primeira que responder certo vai ganhar o presente. São 4 perguntas, são 4 presentes, tá? 6h30 vai ser o nosso esquenta e eu vou abrir o grupo para conversa. Depois que a gente fizer o esquenta das perguntas, eu vou já fazer um esquenta, já para vocês entenderem como vai ser amanhã, já com o produto. E aí eu escolhi 4 produtos, tá? Eu coloquei... Ai, meu Deus, agora eu vou ter que lembrar. Eu coloquei batom,
Aí eu botei peguei batom, os nudes, né? Que eu tinha alguns nudes. Belíssimo Nude e Favorito Nude. Foram esses dois. Coloquei duas... Ah, tá. Aí coloquei duas que eu chamei de relíquias, tá? Peguei um estojo de pincéis daquele antigo, que eu só tinha um. E peguei aqueles quartetos, lembrei. E peguei aqueles quartetos antigos também, o Runway Bold, bem bonitão, tá? Foram esses 4 produtos que eu ia fazer de esquenta para as pessoas comprarem. Esse não era brinde, era para a pessoa comprar, tá? Então, aí quando faltou meia hora pro esquenta, 15 minutos pro esquenta, 5 minutos pro esquenta, eu fui colocando aqueles postzinhos lá que a gente já mandou para vocês também. Faltam 30 minutos pro esquenta, falta 15 minutos, não. E aí, na hora que deu 6h30 em ponto, eu abri o grupo. Bem-vindas, eu tô muito feliz que vocês estão aqui na maior animação, em texto, tá? Gente, eu fiquei travada querendo escrever textinho antes, não fiz nada antes, fui fazer na hora mesmo. Foi, ó, fui na energia do momento. Não fiquei fazendo coisinha pronta, não rolou, tá? Até tentei, mas não deu, entendeu? Então, eu fui mesmo na energia da hora. E aí, o que eu pensei de estratégia? Eu comecei com o estojo de pincéis, porque eu fiz a mesma coisa que a Cíntia falou que deu certo lá, eu falei, vou fazer também, né? Aí eu fiz o estojo de pincéis, né? E eu falei, gente, é uma relíquia, não tem mais pra pedir, não existe mais dele. Hoje tem um outro lindo também, mas esse não tem mais. E assim, calma. As perguntas. Gente, a parte das perguntas foi muito divertido. Elas amaram. Elas riram tanto. Eu morri de rir. E aí elas entenderam. Por que é legal as perguntas? Porque elas entenderam, tá? Como é que funcionava. E elas entenderam com algo gratuito, com algo que eu dei. Porque só dela responder a pergunta, ela ganhava um presente, tá? E foram 4 coisinhas, gente, bem, assim, foi love bag. Minha mãe falou assim, um pincel, um hidratante de mão e um lencinho antibrilho, coisinha que eu tinha aqui, tá? Eu fiz a pergunta, precisa passar, se você passar o contorno labial antes do batom, ajuda a fixar o batom? Sim ou não? Foi uma pergunta. Depois eu falei, o lábios de seda ajuda a hidratar o seu lábio para que você prepare ele para fixação do batom? Sim ou não? Pergunta idiota, que era para ser fácil, era para ela pensar sim e responder, não é coisa complexa, certo? Então eu fiz 2 perguntas pro vídeo de make e fiz 2 perguntas pro vídeo da Satin Body, tá? Aí o vídeo da Satin Body, quantas linhas nós temos na linha Satin Body? 3, 2 ou 1? Aí eram 3, né? Que é o lábio de seda, o mãos de seda e o Satin Body, né? Aí eram 3 a resposta certa. E aí elas, 3, entendeu? E foram respondendo. E a última pergunta que eu fiz, eu não lembro. Vou lá pegar também depois pra vocês, para falar pra vocês. Mas eram perguntas bobinhas, com respostinha bem facinho, tá? Pra elas responderem logo. Então, elas entenderam, se divertiram, adoraram e elas falaram assim, nossa, não pode nem piscar. E aí agora vocês entenderam como vai funcionar o nosso bazar. Entenderam? Então, as perguntas foi legal pra ela pegar o negócio, tá? Pra ela entender o negócio, tá? Em seguida, eu falei, bom, gente, vou dar 15 minutinhos e a gente vai voltar pro segundo esquenta. Agora vai ser real oficial, hein? Agora eu vou botar um produto, a primeira que falar que quer, levou. E aí eu já tinha botado as regras lá em cima. Só diga eu quero se você realmente for querer. As formas de pagamento, o nananana da entrega, todo aquele textinho igualzinho que nem já as outras meninas já fizeram, tá bom? Eu não mudei nada. Fiz cola e copia, tá? Nessas questões de regra, desses negócios, fiz tudo igualzinho. O que dá certo, gente, a gente tem que fazer igual. E depois a gente tem que botar a nossa cara, a nossa energia. Eu acho que mais importante do que querer copiar, né, é você fazer do seu jeito. É você colocar, imprimir a sua marca, tá? Então, isso é bem interessante. E aí,
Então, eu comecei com a relíquia, uma relíquia, e daí depois eu coloquei um produto. Depois eu coloquei outra relíquia, e aí coloquei outro produto, tá? Foi essa a ordem dos 4 produtos que eu fiz no Esquenta. Então, o primeiro, que é o kit de pincéis que eu tenho antigo, eu fiz com descontão. Por quê? Eu queria que ele saísse e eu queria que elas entendessem o negócio. Então, eu botei 40% de desconto. Fiz a mesma coisa lá que a Cíntia falou, entendeu? Fiquei com dó, mas era para as meninas entenderem como é que funcionava, tá? E só tinha um dele. Gente, escassez. Escassez é o que funciona no bazar. E depois, daqui a pouco, eu vou falar sobre isso. Depois do kit de pincéis, eu coloquei um outro produto normal, que é favoritos, que era eu coloquei máscara Lash Intensity. Por quê? Eu quis colocar produtos que elas fossem querer, que elas já fossem, que são objetos de desejo delas, tá? Então, eu botei uma relíquia, um objeto de desejo, uma relíquia, um objeto de desejo. Gente, você vai fazer do jeito que você quiser, eu só tô compartilhando com vocês como eu fiz, a minha experiência ali com essa primeira experiência de uma coisa que eu tô fazendo também pela primeira vez na vida, que eu nunca tinha feito isso antes, tá? Na hora que eu botei, gente, o estojo de pincéis, e aí eu falei lá que era isso, que era isso, que era aquilo outro, que era aquilo outro, e na hora que eu botasse a foto oficial, elas tinham que digitar o eu quero na foto oficial. Então, cada vez que eu ia vender aquele produto, eu escrevia foto oficial, tá? Ela só ia valer se elas escrevessem foto embaixo da foto oficial. E aí, na hora que eu fui, postei o estojo de pincéis, uma já logo escreveu eu quero. Uhul! Já é da fulana. As meninas, nossa, eu nem vi. Eu falei, fiquem atentas porque já começou. Aí, gente, elas concentraram, elas ficaram atentas, né? E eu consegui chamar a atenção delas. Aí depois foi pra máscara Lash Intensity. Gente, a máscara Lash Intensity eu tinha 4, tá? Aí eu fui e coloquei aquelas imagens que a gente já conhece da Lash Intensity com 5.342 efeitos lá, né? E coloquei, e aí eu fui e fiz um desconto bem menor, fiz um desconto de 15% na máscara Lash Intensity. E aí eu falei, a próxima foto, meninas, vai ser a foto oficial, tá? E eu tenho 4 unidades dela, vai ser para as primeiras que responderem eu quero. E as meninas, nossa, eu amo essa máscara maravilhosa. Então, enquanto eu não postava a foto oficial, eu conseguia sentir elas. Eu conseguia sentir se aquele produto ia sair rápido ou não. Entenderam? Então, por isso que é legal. Você primeiro faz uma propaganda, depois você posta a foto oficial. Entendeu? E, gente, teve produto que assim, por exemplo, a máscara de carvão, eu tinha 4. Eu comprei isso aqui na promoção, né? Então, eu tinha botado que eu ia dar uns 25% de desconto, né? Porque já tô ganhando um lucro mega legal nela. Na hora que eu comecei, eu achei assim, uma percepção, que coisa de pele, elas não pilharam muito. O que elas pilharam muito foi maquiagem. Então, o que era de pele, eu achei que eu tinha que dar um desconto maior para poder vender, sabe? Mas aí é que tá essa questão de você sentir o seu público. Gente, na hora que eu comecei a postar as coisas da máscara de carvão, isso foi no dia seguinte, né? O que eu percebi? Que elas já começaram, nossa, eu amo, nossa, essa eu vou querer, essa eu vou querer. Na hora que eu vi o interesse, eu falei, você quer saber? Vou colocar 15% de desconto. Quando as pessoas querem aquele coisa, você pode nem botar desconto, que elas vão querer pelo efeito manada e pela escassez. Na hora, porque, gente, as meninas ficaram nervosas. Falou, eu tô me dando palpitação. Gente, 15% de desconto eu fiz. E eu nem tinha falado o preço ainda, a menina tava desesperada. Que coisa louca, eu achei esse trem muito interessante, muito interessante. É muito interessante a gente entender o comportamento das pessoas, é surreal, o ser humano é realmente incrível, né? E mesmo as pessoas sabendo que você tá usando gatilhos, elas entram ali porque é subconsciente, é inconsciente, certo? Enfim, voltando lá pro meu esquenta, que eu vou empolgando e vou falando lá da frente, né? Então, o que acontece? Eu fui e
botei a Lash Intensity. No que eu botei a Lash Intensity, não deu pro cheiro. Sério, não deu 1 minuto. Já tinha vendido as 4. Eu falei, caraca, empolguei. Aí eu empolguei, entendeu? Porque aí meio que saiu a minha atenção, né? E as meninas estavam rindo muito, se divertindo e tudo mais. Isso é que eu queria. Eu queria que fosse legal, eu queria que fosse alegre, né? E aí, gente, depois eu botei uma outra relíquia, que era... Não, eu tô falando com as meninas minhas. Só as 9, né? Ou Aí, eu botei aqueles quartetos. Tá? Ó, a Cíntia falando que agradeceu o checkmate. Checkmate, né? Mudou vidas, checkmate. Gente, eu botei aqueles quartetos antigos, lindos, maravilhosos, que eu amo, da Runway Bold. Que eu só tinha 2, e eu penso duas coisas, dois negócios que eu tava fazendo, rodando na minha bolsa, rodando na minha mala, rodando nessa mala. Eu já botei em evento, e eles são tão lindos, né? Mas as pessoas não compravam porque ele é caro, né? Ele era mais caro. Ele é R$120. E sério, já tem muito tempo que esse negócio tava na minha bolsa. Então, eu realmente botei um desconto grande, botei um desconto de 35% neles. Porque esse era um produto que eu queria desovar. Então, é muito importante, na hora que você for fazer pensar nas suas coisas, você vê isso. Se tem produto ali que tá muito tempo lá, tá? Faz um desconto maior, mas você não vai fazer isso em todos os produtos, senão é prejuízo. Não é você leiloar, dar de presente os seus produtos, não é isso. Então é muito importante você entender isso. Faz as contas antes, eu já tinha feito as contas, esse eu vou dar tantos por cento, esse eu vou dar tantos por cento, esse eu vou dar tantos por cento. E na hora do real oficial, eu dei menos desconto do que eu tinha planejado, porque por conta dessa estratégia que eu tô falando pra vocês, eu fui sentindo elas e vendo o interesse. A lei da oferta e da procura. Quanto mais gente procura, maior o preço. Entenderam? Simples assim. Tá? Não, é o contrário, né? Quanto mais gente procura, o preço diminui. Mas, enfim, nessa questão, nesse sentido, quando a oferta tá muito vantajosa ali, as pessoas estão querendo muito aquele produto, eu não preciso mexer no preço. Tá? Então, isso que é uma coisa interessante de vocês analisarem na hora, de você sentir ali na hora. Por isso que os textinhos prontos não vingaram. Eu tinha feito meio que um textinho pronto daquele produto, mas na hora como eu sentia, eu já fui digitando mesmo e foi assim... E deu certo, tá? Na hora que eu botei, gente, os dois quintetos lá da Runway Bold, gente, essas meninas se estapearam por esses dois negócios. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. E se eu tivesse, acho que 15, eu tinha vendido 15. Que eu quero. Foi enlouquecedor, tá? Então foi lá, de novo, uma relíquia, um produto top. Outra relíquia, um produto top, tá? E aí depois eu vi, então esse do quarteto era a minha relíquia. E é isso, é você botar importância no negócio. Essa minha relíquia tava mofando na minha pronta entrega, mas eu botei pompa nela, eu botei purpurina. Falei, gente, eu amo isso daqui, ó, isso aqui eu tô guardando as 7 chaves. Mas eu vou leiloar ela pra vocês. Então eu fiz charme com aquele produto, sabe? Eu fiz mesmo e funcionou, tá? E aí, gente, eu fui... Nem era pra esse tanto de gente entrar. E vocês estão gostando, né? Eu nem ia fazer ao vivo, tá? Isso aqui é só pra eu gravar, pra botar no IGTV. E vocês estão aqui me assistindo. Amo, tá? Então, vamos lá. Aí, minha mãe eu botei minha mãe no grupo, né? Porque eu falei, mãe, se qualquer coisa, você me ajuda lá, falar de algum produto. Eu botei minha mãe também pra me ajudar, né? Enfim. Aí, gente, depois eu fui pros batons, né? Aí eu tinha muito batom, não sei o que foi que eu fiz, que eu pedi uns 10 perfeito nude errado, enfim, eu tava com 10 perfeito nude, com 5 nude passione, então eu tava com vários nudes, então eu falei, agora vamos pro batom, que é o último produto da noite, que é meu favorito também, são as minhas cores favoritas, né? E aí eu fiz o batom na promoção que a Mary Kay tinha feito, que era de R$49,90 por R$37.
Foi a promoção que a Mary Kay fez na última Venda Mais. E eu tinha comprado com desconto em cima dos 37. Então, se eu vendesse por 37, eu ia estar tendo os meus 40% de lucro igualzinho que nem. Entendeu? Então, eu repeti a promoção. Então, eu fiz de 40... Aí, eu usei a dica da Cíntia, que foi falar de 50 por 37. Porque, ao invés de eu botar R$ 49,90, eu arredondei para 50 e botei 37, tá? Então, aí eu coloquei. Gente, eu tenho, vamos lá, favorito nude. Eu botei favorito nude. Eu tenho X unidades. No que eu botei... Não, gente, foi muito rápido. Depois eu pus Nude Passione, que é outro favorito pra mim. É o meu, eu acho lindo, maravilhoso e tal. Nananana. Eu tinha 3. Foi. E aí eu tinha qualquer outro perfeito nude. Eu tinha 4. E outro perfeito nude. Foi tudo. Foi tudo. E muito rápido. Tá? Eu tô. Então foi muito rápido, tá? Vou entrar e te dar um beijo. Ah, não, eu tô na live com as meninas. Achei que tava falando. Oh, meu Deus. Então, eu tô falando com elas aqui no Somos Anra. Aí tá. Aí o que acontece? Tá vendo? Você me desconcentrou. Vou te roubar um beijo. Pronto. Meu menino. Aí tá. Aí, o Serginho tava no meu grupo também, que ele foi meu staff, ele me ajudou. No que as pessoas falavam, eu quero, aí eu, amor, anota aí, um nude Passione pra fulano, um nude Passione pra ciclano, um nude Passione pra fulano. E aí a gente fez no caderno, eu dividi o caderno em 6 e eu ia botando o nome de cada cliente e o produto que tipo a sacolinha ali no caderno da cliente, entendeu? Pra depois ficar mais fácil também de eu somar. Tá? Aí ele foi me ajudando. Gente, se ele não tivesse me ajudado, eu não sei o que teria sido de mim. Resumindo, foram R$800 no Esquenta. Ô, gente, eu já queria soltar fogos de artifício, porque eu fiquei numa animação. Aí sabe o que aconteceu? Eu tava com 43 pessoas. Lembra que eu falei pra vocês? Eu falei, meninas, se alguém quiser convidar alguma amiga, tá? Nós ainda temos 7 vagas. O limite são 50 pessoas no bazar. Depois disso, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. O que aconteceu? Várias vieram no meu individual. Falei com minha amiga tal, falei com minha amiga tal, ela quer. Consegui 50 pessoas depois do esquenta. Ao invés da galera sair do meu grupo, o povo quis foi botar gente no grupo. Olha pra você ver, o meu esquenta, ele foi um sucesso. Eu achei que ele foi um sucesso, porque além de eu ter vendido, eu consegui integrar tanto com as meninas ali, nessa energia legal, que elas quiseram que eu chamar as amigas. E aí, na hora que foi 50, eu falei, fechou, gente, ninguém mais entra. Aí eu fiz todo aquele trabalho. Você já tem consultora? Ela, não, eu já comprei de uma fulana que não compra mais e tal. E aí eu fui adicionando todas essas meninas que entraram, tá? Então eu botei um limite ali. E aí eu consegui chegar nos 50 pessoas. No outro dia, quando começou o Esquenta Real Oficial, algumas pessoas saíram, mas poucas. Tipo, saiu assim na parte da manhã, umas 3. Aí uma das minhas clientes falou, já que saíram 3 pessoas, posso adicionar 3 amigas? Já que sobraram 3 vagas, porque eu tenho outras 3 querendo. Eu falei, pode? Ela me passou o telefone, você tem consultora? Não, 50, uhul, gente, atingimos 50 novamente. E o meu grupo ficou com 50 pessoas o tempo inteiro. Depois, no meio da tarde, saíram mais 2 pessoas e eu fiquei com 48. E agora, o meu grupo está com 48 pessoas, porque ninguém saiu. Tá? Então eu achei que foi muito legal, as meninas ficaram mesmo no grupo, e é por isso que eu falo, tá, sobre lista quente, porque imagina, se eu vou e ponho isso num grupo, e aí tem lá 245 pessoas no meu grupo, se várias começam a sair, isso é um efeito manada negativo, aí outras começam a sair e elas perdem o interesse naquilo. Então, esse é um medo que eu tive e que, graças a Deus, deu certo, tá? Então, vale mais a pena você ter 30 pessoas aquecidas do que você ter 200 fria, entendeu? É a mesma coisa do contato frio e do contato quente, é igualzinho que nem,
tá? Então eu achei que foi ótimo, mesmo o meu grupo tendo 50 pessoas, sabe? Que não foi uma quantidade grande, enorme de pessoas, né? Eu achei que foi excelente porque eu consegui engajar bem com elas. E assim terminou o meu esquenta. No que internou o esquenta, eu fechei o grupo, tá? Fechei e tudo mais. Gente, sem brincadeira, na hora que terminou as perguntas, antes mesmo dos produtos, uma das clientes me mandou uma mensagem no direct. Rê, já decidi. Assim que passar esse negócio de isolamento, eu vou querer entrar no seu time. Isso é a minha cara, eu estou amando. Então, já tenho uma nova consultora que vai vir do esquenta mesmo, do meu bazar, porque ela amou. Tá? Então, foi muito legal, tá? Foi bem legal mesmo, eu gostei, já mandei mensagem pra ela, eu falei, mulher, entra agora, aproveita agora. Ela, pois é, eu tava pensando mesmo, nossa, que foi muito legal. Elas amaram o esquenta, gente, elas amaram, tá? Então, eu recomendo você botar aí 4 produtos já pro esquenta, porque também ajuda a não ficar tantos produtos pro dia seguinte. Ok. Aí, depois, no dia seguinte, eu fui e fiz também, igual a Cíntia falou, me arrumei, fiz uma maquiagem bem bonita, enrolei o cabelo, sabe? Me arrumei, mas botei uma roupa legal, sabe? E aí, eu gravei o vídeo, né? Gravei um vídeo. Bom dia, meninas, e não sei o que, daqui a pouco é o nosso bazar, na abertura do nosso bazar real oficial, e eu tô muito animada, eu tô passando aqui pra falar, se alguém tá aí de pijama, tira esse pijama, se arruma, nananã, seguir lá, igual a Cíntia deu a dica, tá? E fiz esse vidinho. E aí comecei. Falta 30 minutos pro bazar. Faltam 15 minutos pro começo do bazar da Rê. Não, bazar da Rê. Não. E fui botando essa expectativa. Isso, grupo fechado. Porque depois do esquenta eu fechei ele, tá? E aí na hora que faltava 5 minutos pra abrir mesmo, aí eu abri o chat, né? Eu já tinha mandado os videozinhos, a animação e tudo mais. Aí eu botei aquele meu TikTok do o recalque, né? Não sei o que, aí tomatei o recalque, fiquei toda maravilhosa lá. Eu botei esse é o recalque de quem não tá no nosso bazar. Vai ficar todo mundo recalcado que vocês são as poderosas que estão aqui comigo. E elas, é mesmo? Não, é assim que a gente vai ficar depois do bazar, que a gente vai ficar tão bonita, maravilhosa, que quem não participou vai ficar morrendo de recalque. E aí eu brinquei com esse contexto de recalque e tudo mais, tá? Realmente ter os memes, ter aqueles gifs, aqueles negócios, aquelas figurinhas engraçadas, aquilo ajuda demais, porque diverte as meninas, tá? Enfim, e aí eu arrumei tudo na minha mesa da sala, os produtos que eu tinha, que eu ia fazer o bazar, tá? E aí eu fui mais ou menos começando da seguinte ordem, eu vou começar por preparação de pele, né? Vou começar por preparação de pele, né? Aí eu comecei com o demaquilante, com a caixinha que a gente tinha, dupla perfeita, tá? Eu só tinha uma. Eu falei, eu vou fazer a mesma estratégia de ontem. Oi, voltou aí, gente. Então, eu pensei, né? Eu vou fazer a mesma estratégia. Eu vou colocar um produto que eu só tenho um, pra gerar escassez das meninas aqui e já aquecer o bazar, né? Porque ontem eu tinha conseguido aquecer, agora eu tenho que aquecer a mulherada de novo. Elas já entenderam como funciona. E aí eu fiz aquela dupla perfeita do demaquilante com lápis de olho. Eu falei, eu só tenho um, e mandei aqueles videozinhos de lápis de olho com demaquilante, fiz todos aqueles videozinhos, né? E aí, falta oficial, só tenho um, de tanto por tanto. Cri, ninguém quis. E eu falei, nossa, meu bazar, o real oficial começou mais fraco do que o esquenta. Aí já me deu uma tensão, né? Aí o que eu percebi? Que kit não é muito legal. Você juntar os produtos não é legal, porque algumas colocaram, nossa, o lápis eu tenho, o demaquilante eu ainda tenho, se tiver só o lápis eu já ia querer mais, entendeu? Então eu falei, eita, então tá. Eu falei, é lápis que vocês querem? Vamos pro lápis de olho. Aí botei vídeo, já tinha botado os vídeos do lápis de olho, entendeu? Então não precisei botar lápis de olho. É lápis? Temos lápis. Botei, tenho 5 lápis de olho, de tanto
Portanto, das 5 primeiras, foto oficial. Vrau! Foi os 5. Não deu pra quem quis. Aí eu falei, ai, ufa, foi. Entendeu? Então, você tem que sentir um pouco as meninas. Eu ia botar lápis de olho lá no final. Mas na hora que o povo falou, se tivesse lápis de olho, eu queria, bora pro lápis de olho. Por isso que às vezes é importante você planejar, mas na hora é o que tiver rolando que vai fazer a diferença, tá? Então, isso é bem interessante, tá? Aí tá. Aí depois eu fui pra primer, os primers foram todos e eu fiz blocos de 1 hora, tá? Então, meu bazar começou às 10, então eu fiz de 10 às 11 e dei 15 minutos de intervalo. Aí eu comecei 11h15 e fui até 12h30, porque o segundo bloco foi um fusaca, foi uma empolgação, uma loucura e tudo mais, então eu fiz 1h15 e terminei 12h30. Aí dei intervalo de 1h30 para almoço, voltei 2 horas. 2h30. Foi isso, né? 12h30, 1h30, não, voltei 2h30. Eu dei 2 horas de almoço, até porque eu já estava morrendo de fome e eu também tava com tanta coisa assim lá que eu falei, meu Deus, eu preciso dar uma parada para dar uma organizada aqui. Porque eu já tinha me embananado ali no meio das coisas, sabe? Então, eu falei, vou dar 2 horas mais por minha causa do que por elas, entendeu? E algumas já estavam assim também na hora do almoço. Nossa, Rê, não vai ter um intervalo? Porque eu preciso dar comida para as crianças. Eu falei, calma, gente, daqui a pouquinho vai ter. Então, a gente usar muito o horário do almoço não é muito legal, porque as pessoas que estão em casa, elas precisam ali almoçar também. E elas não querem perder, gente. É impressionante, elas não querem perder, tá? Então, eu parei 12h30 e voltei 2h30 e deu certo, tá? 2h30 eu voltei e fui fazendo novos blocos de 1 hora, de 2h30 até 3h30, de 3h30 até 4h30, de 4h30 até 5h30. O meu bazar era até às 5, né? E eu acabei seguindo pra mais pra frente porque elas queriam mais coisa. Elas queriam mais coisas. A Ju, minha consultora, ela tava no meu grupo também, que ela me pediu lá pra entrar pra ver, e ela tá aqui pra não me deixar mentir, entendeu? O povo ficou ensandecido com as coisas, tá? Aí o que não, eu não consegui, aí eu fui com essa parte de make primeiro, aí coloquei primer, né, de rosto, fui colocando o que eu tinha, né, o que eu tinha eu fui colocando em blocos. E detalhe, como que eu fui fazendo? Pegava o celular, essa é a máscara de carvão, foto oficial. Eu peguei da minha mão, filmei na minha mão e botei. Aí, às vezes, eu pegava a caixinha. Aí, por exemplo, a caixinha de 2 máscaras de carvão. Tenho 2, foto oficial. Vrau! Foi. Entendeu? Então, eu tirava a foto ali da minha mesa mesmo, nada bonito, nada. Eu tirava a foto das caixinhas que era pra elas verem a quantidade de coisa que eu tinha, inclusive. Entenderam? Então, e aí eu fui fazendo muito vídeo na hora, sabe? Gente, esse daqui eu amo, esse é maravilhoso, e fazia um videozinho ali de 20 segundos, e daí depois vinha e botava a foto oficial, tá? Então, eu sempre fiz assim, um videozinho de propaganda, divulgando, tananana, senti ali elas, e depois a foto oficial. E aí, no que eu sentia, eu percebi muito, gente, muito, assim, o que elas estavam interessadas e o que não estavam, né? E aí eu fui, inclusive, decidindo quais os produtos que eu ia colocar pra frente, né? Aí muitos, vai ter coisa pra presente? Pra presente, eu falei, daqui a pouco vai ter os presentes, daqui a pouco, não sai não, vai acabar, vai ser antes do almoço, vai ser nesse bloco, né? E aí eu fiz a parte de corpo, eu tinha um kit satin hand, eu tinha 4 kits mãos de seda, eu tinha 2 kits lábios de seda, 3 kits lábios de seda, foram os 3 kits lábios de seda, tudo que eu tinha de satin body foi, tudo, né, deu super certo, tudo que eu tinha de máscara de carvão isso tudo foi na parte da manhã, e aí algumas começaram, isso é importante, e a parte de pele, tem anti-rugas, eu falei, vai ter, a gente vai finalizar com a parte da manhã com os cuidados com a pele. E aí, eu fiz o desconto progressivo, igual a Clarissa Viana deu a dica, né? Quem levar 3 de tanto por tanto, quem levar 5 de tanto por tanto, quem levar 10 de tanto por tanto. Não rolou.
Eu achei que eu ia ver, como tava o povo tudo querendo tudo, tá? Eu achei que eu ia vender os 10 kits numa lapada. Eu quero. Foi isso que eu imaginei. E não foi assim. Não foi. Elas, não, eu queria, mas eu queria por 239 aí que você colocou, né, nananana. Eu melhorei um pouco, porque eu queria vender os 10 que eu tinha, né, e aí eu fui, mas não rolou. Mas eu vi que algumas estavam interessadas. Então, o que que eu fiz depois? Eu fui no individual delas e falei, amor, você não quer? Ela falou, eu queria se fosse no tal preço, que era o de 239, que eu tinha feito que se 5 pessoas fechassem, ia ser por 239. Eu falei, vamos ver se as meninas vão animar lá, tá? Mas se a gente não conseguir chegar nas 10, tá? Eu faço pra você por 239. Tá? Já vai ser um super descontão. Ela, tá bom. E aí eu consegui fechar 5 kits no individual, tá? Eu fiz isso na hora do almoço, entendeu? Nessas 2 horas de almoço, né? E isso que minha mãe falou é fato. As minhas clientes, elas todas já tinham um kit. E as que estavam comprando muito, elas já tinham acabado de comprar de mim kit 3D. Então, eu não tinha muito público ali para os kits 3D por conta disso. E mesmo assim, eu consegui vender metade dos que eu tinha. Então, já valeu a pena demais. Que benção. Então, já super valeu a pena, tá? Essa questão dos kits. Mas eu fui no individual, tá? Não rolou eu quero. E o que eu percebi também? Como é um valor mais alto, elas já tinham gastado um pouco e elas queriam ver o que eu ia botar à tarde. Então, elas ficaram com medo de falar eu quero e já se comprometer com R$200, né, ali com 230, com 240 reais e depois ter muitas coisas legais à tarde e elas acabarem não conseguindo comprar. Vocês entenderam? Então, eu percebi um pouco isso, tá? Talvez um pouco por isso que não vingou tanto. Aí na parte da tarde eu continuei as mesmas coisas. Eu comecei com make, comecei com sombra, porque elas estavam pedindo, não saiu muita sombra. Saiu ali uma paletinha de sombra, 2 paletinhas de sombra, pra não falar que não saiu nenhuma, daquelas de 4. E eu montei um kit daquela paleta grandona, que eu já tenho umas sombras antigas. E eu fiz assim, com 50% de desconto esse. Eu falei que era assim o meu presente para elas, né? Que seria 50% de desconto. Elas ficaram muito tentadas, mas ninguém comprou. Mas depois, no final, uma cliente minha ficou. Então, eu vendi a paleta inteira, né? Que seria de R$800 por R$400, né? Gente, mas eu tô falando pra vocês o que eu fiz, tá? Porque eu estava com várias sombras lá paradas há um tempão. Eu botei todas essas sombras nesse kit e aí eu queria mesmo encantar e queria realmente dar vazão nisso. O kit, o estojo eu comprei na promoção desse mês, né? Que tava com desconto, né, e no meu pedido do mês passado, aliás, né, da promoção Venda Mais, então o estojo saiu super barato pra mim, né, e pra mim valeu a pena porque eu vendi uma quantidade boa, mas é o que eu tô te dizendo, faça aquilo que você pode fazer com o que você tem, tá? Então essa parte das sombras não vingou muito, depois eu fui pras bases, eu não fiz base Time-Wise 3D, não fiz, gente, porque as minhas clientes e boa parte das indicações que elas me deram, elas não conheciam a base, elas não sabiam o tom de base delas, sabe? Então, não ia adiantar. Eu fiz o da Etplay, né? Porque a Etplay é mais fácil, são menos tons e era mais fácil. Então, eu até botei as Time-Wise 3D na mesa, mas eu não fiz, porque eu achei bem complexo. É diferente quando a pessoa já sabe o tom de base dela. Aí você coloca lá, ela já fala, eu quero. Ali elas ficaram, nossa, mas qual é o meu tom? Nossa, mas e o meu? Qual será o meu? E tal, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu fui pro último bloco do bazar e no intervalo eu falei, gente, eu vou postar pra vocês aqui as imagens das bases e a tabela de referência. Vocês já vão vendo qual que vocês acham que é a base de vocês, tá? Porque depois eu vou vir com o bazar das bases. E aí, eu dei um tempinho para elas pensarem qual seria a delas,
tá? E aí algumas perguntaram lá no grupo, eu acho que a minha tal, qual que você acha que é pra mim? Elas me perguntaram, algumas eu sugeri também, né, e tudo mais. E as minhas bases Timewise 3D, minhas bases Etplay foram todas. Foram todas. As 3D eu não mexi com elas. Achei que ia dar função demais, trabalho demais, ia confundir a cabeça delas e também a minha, tá? São muitos tons, né? Então eu acho que não ia rolar, tá? Então isso foi uma percepção minha. Aí, gente, foi chegando no final, eu fui vendo que elas já estavam realmente cansadas, assim, de Deus, eu tenho que fazer as coisas aqui, mulher, ainda tem muita coisa. Eu falei, ainda tem, gente, mas tá quase acabando e tal. Aí, teve uma hora que eu perguntei, vocês querem que deixe pra amanhã? Algumas quiseram, outras falaram assim, não, vamos terminar logo, eu quero, não sei o que, Gente, os blushes que eu achei que não me ia vingar, foram todos os blushes que eu tinha. Sabe o que é todos? Impressionante. Também fiz com desconto bem pequeno. Sabe os bastões iridescentes? Deu briga. Porque uma menina botou eu quero e no celular dela apareceu o nome dela, depois no meu celular apareceu o nome da outra. Aí tive que rolar uma auditoria, dar print, mandar, gente, foi essa que saiu. Aí ela, não, poxa vida, ficou brava. Aí eu falei, amor, eu fui no individual dela e falei, calma que eu vou ver se eu consigo um pra você, né? E aí ela, ai, por favor, ficou desesperada, a mulherada. Sabe quanto de desconto que eu dei no Iridescentes? R$3. Eu fiz de R$2, eu fiz de 37 por 35. R$2 de desconto. E o povo se bateu. E eu tinha lá, mais ou menos, eu tinha 2 de cada. Tinha 3 do dourado e 2 do rosa e 2 do azul. Gente, não deu 1 minuto. Foi tudo. Foi uma loucura. Aí na hora que eu botei a fotinha dos 3, ela, eu quero dourado, eu quero rosa, eu quero... Eu falei, não. Aí teve eu quero os 3. Eu falei, calma. Eu vou botar um por um, cor por cor. E vocês colocam, aí eu botava aqueles gif, calma, respira, vocês estão tudo louca. Aí, gente, foi muito engraçado, e elas acabavam de rir, umas ficavam bravas, outras ria, foi uma coisa engraçadíssima, tá? E daí, depois o que eu fiz? Aí eu fui vendo, elas falaram assim, nossa, Rê, não tem lápis de boca? Eu nem ia botar o lápis de boca. Aí eu peguei os meus 5 lápis de boca. Foto oficial. Eu quero. E o final foi enlouquecedor, porque elas foram pedindo as coisas. E eu vi o que eu tinha aqui, aí eu botava 3 desse, foto oficial. Elas, eu quero. Eu quase não botava o preço, minha filha. Elas iam e vrau. Foi uma loucura. Aí eu vi que elas estavam cansadas, eu também já estava exausta, eu falei, aí eu não fiz a parte de sobrancelha. Foi a única coisa que faltou, foi a parte de sobrancelha que não deu tempo realmente de fazer. E elas já estavam bem, já de final, e a gente foi até quase mais de 6 da tarde já, então já tinha feito um bloco bem extenso, né? E aí agradeci e tudo mais, fiz todo um videozinho de agradecimento. Fiz vídeo do Serginho botando as coisas dentro da sacolinha. E eu fazia bumerangue. E depois eu botava lá nos intervalos. Eu fiz aquele TikTok da menininha, sabe? Aquela risadinha. Elas morreram de dar risada. Então, o negócio é fazer ser divertido e engraçado, tá? Eu acho que isso faz muita diferença, tá? Gente, as minhas amigas, as amigas que eu botei pra me ajudar, elas compraram horrores. Eu botei as amigas pra me ajudar. Uma comprou 400, outra comprou 300. Detalhe. Eu fiz o desafio da minha aula de maquiagem. Eu falei que quem comprasse mais de R$300 ia ganhar a minha aula de maquiagem. E foi muito legal, porque ela chegou e falou, nossa, falta quanto aí, Rê, pra dar minha aula? E no final, no fechamento, algumas que faltou pros R$300, elas quiseram comprar alguma outra coisa pra chegar nos 300 e ganhar a aula de make, tá? Então, achei que foi também uma dica legal que incentivou também a fechar uma venda bacana, né? Que é mais de experiência que eu posso contar pra vocês. E aí, no final, eu fui indo uma por uma, agradecendo, já fazendo o fechamento e já mandando o link, perguntando, você vai preferir na transferência ou no cartão de crédito? Né? Ela, como é que é no cartão? Algumas não prestaram atenção nas regras. Eu falei, o cartão, você assume as taxas, porque como o leilão, né, o bazar,
eu fiz bastante desconto, então eu não vou assumir as taxas, mas a entrega é por minha conta. Fica quanto se for parcelado? Aí eu fazia a simulação, mandava pra ela, não, eu vou querer transferir mesmo. Várias transferiram, várias transferiram, tá? Já à vista, e outras passaram no cartão, com elas assumindo juros. Eu fiz pelo PagSeguro. O PagSeguro já colocou tudo, ele já antecipa todas as parcelas de uma vez, né? Então, elas que pagaram os juros e já tá tudo lá no meu PagSeguro, tá? Então, achei que foi top isso, porque eu recebi na hora. E eu tava bem cansada, gente. Eu queria deixar pra fazer o fechamento no outro dia. Mas eu falei, cara, eu não posso perder o frisson aqui. Se eu não fizer isso aqui agora, né? Depois elas desistem, vão querer cancelar, sei lá o que, né? Então, fui fazendo uma por uma, elas já foram pagando, já foram transferindo, já foram fazendo e deu tudo certo. Uma ou outra que não me pagou ainda, mas que são amigas, né, que são bem próximas e que na hora que eu entregar, elas vão passar na minha maquininha, que inclusive a taxa é menor. Eu falei, eu faço o seguinte, passa na minha maquininha, que a taxa física, que a taxa dela é menor, e aí fica melhor pra você, entendeu? Tipo, ela, não, beleza. Mas são pessoas que eu já conheço, as que eu não conhecia, as que eram novas clientes ali, indicações, todas eu já mandei o link, todas já me acertaram, e já deu tudo certo, tá? E eu fiz o sorteio, né, dos itens que eu tinha prometido. Elas também ficaram super felizes, né, super satisfeitas ali com o sorteio. E no outro dia, eu fui e mandei também pra elas falando, gente, não saiam desse grupo, tá? Eu vou sempre mandar dicas de make e tudo mais. Então, a gente virou best aqui nesse grupo. E as meninas, cara, as meninas elogiaram muito no final. Falou que nunca tinham participado de nada parecido. Que acharam divertidíssimo. Que elas ficaram o dia inteiro com o celular na mão e riram demais. Várias, gente, mandaram muitas coisas fofas. Ei, você é muito boa nisso. Não, você, cada coisa que tu inventa, não foi eu que inventei não, mas tá tudo certo, que bom que vocês gostaram, e aí agradeci, né, então foi muito legal, hoje eu já fiz a entrega de várias, né, e aí nessa semana eu vou terminar as entregas, né, então, gente, eu achei que valeu a pena demais, só que é muito importante vocês entenderem que é uma estratégia trabalhosa, não é dinheiro caindo do céu. Tá? E no final das contas, eu fechei o esquenta com o bazar, R$5.700, e no outro dia, com essas vendinhas a mais, deu mais de R$6.000, deu 6.380, eu acho, o valor. É isso mesmo, 6.380. Tá? Então, eu achei que para 50 pessoas no meu bazar, sendo que dessas 50 pessoas, nem todo mundo era ali uma potencial compradora, né? E tudo mais, gente, vários produtos que estavam ali já há bastante tempo na minha pronta entrega. Então, nossa, eu achei que valeu muito, muito, muito a pena. E eu entrei nesse negócio para falar 15 minutos para vocês. E já faltam 1 minuto e 52 para terminar a live. É mole? Caraca, falei horrores. E daqui a pouco eu vou entrar para fazer as 10 semanas com a Rê. Então, vocês vão lá para as 10 semanas com a Rê, que não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui. Então, eu quis mais mesmo compartilhar com vocês a minha experiência, o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu, o que deu de certo, o que deu de errado, né? Compartilhar os meus medos, as minhas inseguranças, que eu também fiquei morrendo de medo de não dar certo, de ser um fracasso, de ser um fiasco, né? E eu participei do grupo de um bazar de uma amiga, diretora, porque eu queria ver ali do tempo real. E ela não usou o gatilho da escassez, né? E ela não fez, ela só colocava assim, esse produto aqui, de tanto por tanto. Gente, ninguém falava eu quero, ninguém. E eu mandei pra ela, mulher, fala que tem três unidades. E aí ela foi ficando muito murchinha, tadinha. Então, olha pra vocês verem como que é importante usar a escassez, porque a escassez gera o efeito manada. O que várias pessoas querem, outras querem também. Isso é o grande pulo do gato do bazar, tá? Escassez, efeito manada, lista quente.
Tá bom? Espero que eu tenha contribuído aí para que vocês façam o bazar de vocês também ser um sucesso, junto com as dicas de que muitas e muitas e muitas deram e fizeram aí. E vamos que vamos. Imprima a sua essência, coloque a sua energia, coloque a sua cara. E eu tenho certeza que seu bazar vai ser um sucesso. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até daqui.